Olá, seja bem-vindo a mais um Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é realizado por meio de uma parceria entre TVs e universidades públicas nordestinas. Vamos saber o que estão buscando os cientistas pelo Nordeste? Pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão analisam a história do trabalho escravo. Cientistas da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, discutem sobre a xenofobia. E veja também, uma pesquisa aponta que o ambiente sonoro pode interferir no ensino e aprendizagem. Vamos falar de um assunto chato, mas que precisa ser combatido. Você já ouviu falar sobre a xenofobia? Pois é um sentimento de hostilidade contra pessoas de diferentes culturas e territórios. E a professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Patrícia Navarro, fala pra gente de 5 coisas que todo mundo precisa saber sobre a xenofobia. Nós, seres humanos, a gente tem, queria pontuar aqui, a gente tem uma característica que é muito importante, muito relevante, que é a cultura, né? Todos os seres humanos têm cultura, todos os seres humanos são portadores de uma cultura, né? E para que essa cultura exista, o ser humano ele precisa trocar entre si, né? O ser humano, a raça humana, né, precisa dessa troca para existir, né? Quando o ser humano nasce, ele já nasce num grupo sociocultural e esse grupo vai dar as diretrizes, né, da vida dessas pessoas. A língua, os modos de agir, os mínimos detalhes da sua vida, digamos assim, da sua conduta cultural é dada a partir desse convívio, né? Desse convívio em cultura, vivendo a sua cultura. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, ele tem uma teoria, né, que é chamada teoria da aliança, que vai dizer que o ser humano ele necessita estabelecer contato e firmar alianças e ter alianças com outros grupos para que a sua sociedade possa se perpetuar, né? E aí ele chama a atenção para a questão do tabu do incesto, que é algo presente em todas as sociedades. É a única, segundo Lévi-Strauss, é a única regra que é comum a todas as sociedades humanas, né? Uns em maior grau, outros em menor grau, que é o tabu do incesto. E aí Lévi-Strauss vai dizer, isso acontece para que o ser humano não fique dentro do seu próprio grupo, ele consiga expandir, mesmo que não seja expandir para uma outra fronteira, mas para uma fronteira um pouco além daquela que seria a sua família nuclear. O etnocentrismo, como o nome está dizendo, etno significa, vem de etno, vem de étnico, né, de povo, de étnico, e centrismo vem de centro, ou seja, o etnocentrismo seria uma hipervalorização de um grupo, de um dado grupo, né? Um grupo que acha que o seu grupo, o seu povo, a sua cultura seria a medida de todas as coisas, né? É interessante que a gente diga que todos os povos, todas as comunidades, todos os grupos culturais humanos são em certa medida etnocêntricos. A questão é que alguns, ao longo da história, usaram esse etnocentrismo não para supervalorizar o seu grupo, ter o seu grupo, preservar a sua cultura, mas para destruir outras culturas, né? Ou seja, o meu é melhor, eu acho que o meu é melhor, o meu é mais interessante e o seu é diferente, é ruim e eu não quero conhecer e ele precisa ser exterminado. Bom, a gente tem um grande exemplo disso que foi o Holocausto, né? O que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com os judeus, com os ciganos e com outros povos que eram considerados inferiores pelo nazismo. A xenofobia é isso, né? É a negação do outro, é a negação da possibilidade de contato com o outro, tanto o outro mais próximo quanto o outro de outros países, isso ainda fica mais claro, né?
Um outro teórico muito importante, que é o Frederick Barth, né, quando ele fala sobre etnicidade, grupos étnicos e suas fronteiras, ele fala da fronteira étnica, né? Ou seja, é necessário a diferença, a gente ver a diferença, para que nós possamos afirmar a nossa identidade. Então, até para a gente firmar a nossa identidade, a nossa cultura, né, retomando um pouco aquela questão que eu falei lá no início, da importância da cultura para o ser humano, né? É importante que a gente tenha a diferença, que a gente se depare com ela para a gente fortalecer a nossa própria identidade. Porque as diferenças, elas são importantes, elas são fundamentais para a constituição até de nós como seres humanos, né? Desde os princípios da humanidade, dos princípios do que a gente pode chamar de início da raça humana no planeta, a gente necessitou dessas diferenças, né? De ter consciência dessas diferenças e de absorver essas diferenças para que nós possamos existir enquanto cultura e enquanto espécie humana. Uma análise sobre a trajetória dos trabalhadores rurais da Baixada Maranhense. A professora Flávia de Almeida, da Universidade Federal do Maranhão, faz uma análise sobre o assunto para a gente. Iniciamos o projeto ano passado, na verdade em 2019, segundo semestre de 2019, e tivemos um impedimento, infelizmente o ano passado, por conta da pandemia, de conseguir fazer o trabalho de campo. Mas o projeto tem um objetivo geral de compreender, a partir da trajetória de vida de trabalhadores e trabalhadoras rurais, práticas comunicativas utilizadas nas redes de aliciamento e denúncia de combate ao trabalho escravo no Maranhão, levando em consideração fluxos migratórios desses maranhenses que saem principalmente da Baixada. A gente já tem pesquisa nessas áreas e hoje a gente está trabalhando nessa perspectiva das leituras, né, do referencial bibliográfico, das estratégias do trabalho de campo, para que assim que a pandemia cessar, a gente conseguir chegar até os municípios da Baixada. A metodologia que a gente está utilizando nesse projeto de pesquisa é a de trabalho de campo, observação participante, a partir da memória e da história oral. Então a gente estudou já o semestre passado, junto aos alunos, vários textos referentes à memória, histórias de vida, narrativas de vida, história oral, e a gente busca agora construir a partir da literatura elementos importantes que contem a história das pessoas. A gente tem essa estratégia agora, porque por conta da pandemia estamos imobilizados, né, de ir para campo. Então a gente tem feito um levantamento documental da Baixada Maranhense para se apropriar mais da região, dos costumes, da cultura, e também fazendo já alguns contatos intermediados pelo movimento social para ir abrindo o caminho para esse trabalho de campo que a gente pretende fazer assim que a pandemia deixar. Se não no final deste ano, de 2021, no ano de 2002, uma vez que o projeto tem vigência até o final de 2022. Bom, esse projeto, embora ele esteja lotado no Departamento de Comunicação, ele é interdisciplinar. Temos lá estudantes de serviço social, ciências sociais, doutorado em políticas públicas da UFMA, historiadores, jornalistas, psicólogos, todos são bem-vindos para pensar nessa temática do trabalho escravo, da migração e dessas práticas comunicativas desses trabalhadores e trabalhadoras. Trabalhar a interdisciplinaridade é muito bom para a gente dar uma qualidade às nossas investigações, o nosso objeto amplia porque ele usa outras lupas para além da lupa, no caso do nosso campo da comunicação, mas é um desafio muito grande porque a gente trabalha com olhares diferentes sobre o mesmo objeto, mas a gente acredita que é muito rico nessa perspectiva, tanto para mim, quanto coordenadora do projeto, quanto para os pesquisadores que estão no projeto aprenderem uns com os outros a partir dos lugares de fala e de ver e dos modos de contar diferentes. Então está sendo uma experiência muito interessante. E daqui a pouco a gente volta com mais Universiência, trazendo informações a respeito das pesquisas científicas no Nordeste. Até já!
Imagine um aplicativo que promete facilitar o registro de ocorrências policiais militares. Pois graças a um projeto desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia baiano, na cidade de Guanambi, isso agora será possível. Foi construído um acordo formal entre o Instituto Federal Baiano e o 17º Batalhão de Polícia Militar da Bahia. Esse acordo, ele permitia que nós, equipe de desenvolvimento, conseguíssemos compreender todas as etapas do processo de gestão de ocorrências policiais, né? Desde como ela era gerada até como ela era tratada posteriormente. O diferencial do aplicativo é porque o policial ele pode fazer esse registro dessas ocorrências de forma offline, ou seja, se ele vai para um local remoto, distante, que ele não tem acesso à internet, ele pode registrar a ocorrência, que ela vai ficar registrada localmente no aplicativo, e logo quando ele se conectar, chegar a um local que ele pode acessar a internet, o aplicativo vai fazer o lançamento dessas modificações, né, desses registros no banco de dados. Compreendendo a mecânica da gestão das ocorrências policiais, nós percebemos que as ocorrências elas são divididas em duas partes, né? Uma parte mais estratégica e uma parte mais operacional. Essa parte estratégica, ela cabe analisar as ocorrências que foram executadas, né? Analisar essas ocorrências e transformar essas ocorrências em gráficos, em inteligência, que possa servir como base para que as pessoas responsáveis pela gestão da segurança pública possam tomar melhores decisões. E existia uma parte operacional. Essa parte operacional é onde o policial em campo ele vai preencher todos os dados necessários de uma ocorrência policial. Data, dia, tempo, horário, né? Ele pode armazenar informações de localização e essa informação a gente consegue extrair via GPS a informação de geolocalização dele, né? As coordenadas geográficas. O policial ele pode adicionar todos os elementos de uma ocorrência policial, sejam envolvidos, sejam itens furtados, sejam drogas apreendidas, documentos encontrados. Ele pode também tirar fotos de determinadas circunstâncias e anexar essas fotos à ocorrência. Uma vez que a ocorrência ela é fechada, essa ocorrência agora vira dado, que vai ser analisado na interface estratégica. Lá na interface estratégica, tanto quanto no aplicativo, existe a possibilidade de você gerar um documento daquela ocorrência, né? Em determinadas circunstâncias você precisa, por exemplo, em acidentes de trânsito, você precisa gerar um documento a qual alguém, uma testemunha ou a pessoa envolvida precisa assinar. É fundamental que empresas públicas sejam parceiras de entidades de pesquisa como o Instituto Baiano, como a UNEB, como a UFBA, como as universidades por aí afora. Então, eu acredito que se as empresas públicas chegam mais próximo das empresas, das entidades de fomento de tecnologia, né, como o Instituto Federal, os institutos federais, e dizem, nós temos esse problema, vocês conseguem resolver? A gente pode tentar resolver. Porém, se a gente não conseguir saber que existem problemas, esses problemas nunca vão ser resolvidos, né? Então, como eu já falei e repito, essa aproximação ela é fundamental. A gente espera realmente que esse projeto, esse aplicativo, ele seja realmente difundido por todo o estado da Bahia, porque é um aplicativo extremamente eficiente e que, como eu falei, vai otimizar os meios operacionais, vai otimizar o emprego do policial na rua e vai dar maior celeridade ao atendimento dessas ocorrências policiais. A poluição sonora é um problema que sempre faz parte das grandes cidades. E para entender melhor o impacto disso, um pesquisador da Universidade Federal do Maranhão constatou que o pouco equilíbrio do ambiente sonoro pode impactar negativamente, por exemplo, no ensino e aprendizagem.
Olá, é um prazer poder estar aqui falando um pouco do nosso trabalho de pesquisa, do nosso grupo de estudos e pesquisa em ecologia sonora, o GEPS, e falar um pouquinho do trabalho da professora Elma com uma pesquisa empreendida no Liceu Maranhense, Trilhas de Sons do Liceu. Foi uma pesquisa feita, defendida ano passado, né, feita em 2019, 2020, defendida no finalzinho do ano passado, de 2020, e foi muito bem avaliada pela banca, pelos nossos colegas que participaram, quer dizer, um colega da USP e um da UFRJ. E o trabalho evidenciou que sim, um ambiente sonoro pouco equilibrado influencia diretamente no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, na qualidade de ensino construída com os alunos. Por outro lado, percebeu-se que um estudo acerca da paisagem sonora ampliou o universo auditivo dos alunos, quer dizer, isso pode influenciar também diretamente no cuidado com que as pessoas passam a perceber o ambiente sônico, passam a perceber o ambiente sonoro. Então foi muito interessante o trabalho empreendido. Os estudos acerca da paisagem sonora têm inter-relações, têm relações com vários campos de estudos. E como podem ser essas relações? Por exemplo, a acuidade sonora é algo que a gente trabalha pouco. O som ele se dissipa no ar, então as pessoas às vezes se incomodam com o som, mas logo ele vai passar, ele vai embora. Só que a OMS comprova que níveis acima de 85 decibéis por 8 horas seguidas durante 10 anos leva à surdez irreversível do ser humano. E nós estamos cada dia mais ficando surdos. Cada dia que passa, os níveis sonoros são mais elevados e nós estamos expostos a eles. Isso se dá por falta de educação musical na escola, por falta de estudos, por falta de incentivo à acuidade sonora. Isso o que nós pensamos e defendemos, e como Schaeffer também, que é o principal teórico que nós estudamos, defende isso. De que forma isso tem impactado nas instituições de ensino, né? De que forma esses estudos têm impactado? Olha, é impressionante perceber o quanto as pessoas estão desatentas ao universo sonoro. E quando elas têm acesso a algum tipo de informação desse tipo, de que a poluição sonora causa surdez irreversível, que o ambiente sonoro acima de 85 decibéis é muito nocivo, que é quase impossível aprender alguma coisa numa sala de aula com 60 decibéis, 70 decibéis, as pessoas ficam impressionadas e passam a se preocupar um pouco mais. Então, a difusão, a divulgação dos dados de pesquisas como essa que nós fizemos aqui no Liceu, que a Elma empreendeu no Liceu e eu orientei, a divulgação disso, o retorno disso para a sociedade é imprescindível, porque a partir desse retorno se toma uma postura diferente. Então é impressionante como colegas de outras áreas, como os alunos, como os pais, como a sociedade como um todo, quando tem a possibilidade de ler um artigo, ou de escutar uma palestra, ou de ouvir um conteúdo na internet, um podcast, ou assistir a um vídeo no YouTube sobre isso, se tornam um pouco mais atentas. Isso já é um movimento muito interessante. E daqui a pouco a gente volta com mais Universiência. Fique com a gente. Agora olha só que interessante. Uma turma da Universidade Federal do Recôncavo Baiano busca educar através de um certo estilo musical. Conheça mais sobre o Educa Rap, que mistura poesia, arte, música e transformação social. Pensar hip hop é pensar cultura. Então a gente enxerga o movimento cultural de forma ampla, não só voltado para o rap.
Assim como o hip hop, existem outras culturas, outras artes que são marginalizadas, que são deixadas à margem. nas favelas, na CP ali, na rua, nós é cultura, por isso nós grita, fora ditadura. Esse, assim, é o objetivo do projeto Educa Rap, né? Que é oportunizar, visibilizar e agregar, assim, enriquecer a cultura do Recôncavo. Bom, meu nome é Roger, sou conhecido como R-Vance no movimento estudantil e no movimento hip hop da Bahia. E atualmente eu sou apresentador do programa Rap é o Som na Santa Cruz FM, coordenador do projeto Educa Rap. Então o Educa Rap ele surge lá em 2019, quando ele é oficializado assim, né, burocraticamente. Ele nasce assim 31 de outubro de 2019. E o objetivo do Educa Rap naquela época, né, era trabalhar o rap ou hip hop na perspectiva da educação, né, fazendo oficinas de rima, oficinas de grafite, de dança, né, com os b-boys, com as b-girls e de DJ. Só que aí veio a pandemia e a gente não conseguiu realizar essas atividades nas escolas, que era o objetivo principal do Educa Rap. E de lá para cá foi surgindo outras oportunidades, né, como estar na Santa Cruz FM e fazer o programa Rap é o Som. O primeiro contato com o Educa Rap foi um convite para fazer uma música Fica em Casa no começo da pandemia. Isso tudo me faz lembrar que estamos em uma placenta e a Mãe Terra é a única fonte vital. Foi um desafio para mim porque eu, até então não tinha composição, nada voltada para o rap. Fui conhecer esse projeto, né, conheci o Rap é o Som e hoje também sou uma das integrantes da equipe no Momento Lírico, que é um momento de poesia, né, na Rádio Santa Cruz FM, também dentro do programa Rap é o Som. O Educa Rap, ele chegou na minha vida assim de uma forma espontânea. Uma certa vez, num colégio onde eu estudo, teve um projeto chamado Transforma E, que é um projeto que trouxe várias oficinas de artes, de tubantes e também teve apresentações de estudantes. Nesse projeto que eu conheci o Educa Rap, no qual me abraçou e me acolheu como estudante. Procuro fortalecer todos os meus aliados com a magia do amor, sempre trilhando em meus passos, desvio dos estilhaços e mostra a eles meu som. É só rajada de rap, mano, isso é rap do bom. Então a gente consegue ocupar as escolas, né? Consegue ter acesso às escolas quando a gente apresenta uma proposta de rap educativo, né? Com essa perspectiva educativa. E quando a gente realiza a Batalha da Escola na UFRB, a gente consegue trazer esses jovens secundaristas, esses jovens estudantes, esses jovens de periferia para dentro da universidade, né, para vivenciar esse espaço. Porque a partir do momento que a gente aproxima o hip hop da universidade, a gente está trazendo o Estado para próximo dessa cultura popular. Essa ponte, né, que o Educa Rap faz entre a comunidade e a UFRB, acho muito importante de estar levando MCs da cidade para o programa de rádio, MCs da cidade para eventos da universidade. Eu acho essa troca muito importante, fortalecedora, né? Salve família! Boa noite a todos e todas. Aqui quem tá na voz é R-Vance. É importante destacar que no Rap é o Som a gente procura trabalhar temas, né, não só como hip hop, mas como a política, como a educação, como o meio ambiente. A gente busca fazer um programa transversal e é isso, né, interagindo ali com os ouvintes da melhor maneira. Então fica ligadinho com a gente que agora começou o seu programa de rap favorito. Uma vez que a gente tem um programa no rádio, essa ferramenta maravilhosa que ainda é a grande comunicação do mundo, o mundo ainda fala pelo rádio. Então essa abertura que o rádio pode dar para enriquecer a cultura para todos nós, eu acho que é fundamental o rap estar no rádio, na região do Recôncavo da Bahia. Seu MC favorito, apresentador do programa Rap é o Som, aqui na Rádio Santa Cruz FM. Antes eu não tinha tanta vontade de cursar, né? De fazer
um curso, de ingressar na universidade. Antes eu não tinha tanta vontade, eu sonhava bem pouco. Porém, depois que o EducaRap chegou em mim, falando assim, olha, você está pensando muito baixo. Dessa forma, eu tive a vontade de querer estudar mais, entendeu? De querer entrar na universidade. Rap corre na minha veia, mano, eu faço fumaça, escrevo dentro de casa toda a minha caminhada, vivendo longe de traças, são sugadores de almas que vagam pelas quebradas. Basicamente isso. E o Universiência de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. A gente tem um encontro marcado na próxima edição. Até lá! Olá, seja bem-vindo a mais um Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é produzido por meio de uma colaboração entre as TVs e universidades públicas nordestinas. Tudo para levar até você a ciência que é feita no Nordeste. No Ceará, pesquisas contribuem para o desenvolvimento de habilidades funcionais para pessoas com deficiência. Cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e parceiros entram com pedido de patente por conta da descoberta de biocombustível. E ainda, pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba desenvolveram software que ajuda na diferenciação dos tipos de AVC. Olha só que interessante. Cientistas da Universidade Federal do Ceará vêm desenvolvendo uma série de estudos na área de tecnologias assistivas. O resultado pode contribuir na ampliação das habilidades funcionais da pessoa com deficiência. Tecnologias assistivas são todos os recursos e os serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Na UFC de Quixadá, o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, o programa Inove, desenvolve pesquisas nessa área por meio da Célula de Tecnologia Assistiva. Em 2016 estava iniciando a graduação e eu e mais 3 amigos, a gente pegou e vamos tentar desenvolver tecnologias para acessibilidade. Em 2018, a gente formalizou como projeto de extensão. Esse projeto de extensão faz parte do programa Inove, que é um programa maior, né, que tem vários projetos. O aprendizado é enorme, né, tanto humano como tecnológico. Eles se desenvolvem muito na parte de desenvolvimento, né, de hardware, mas a parte social é importantíssima. Eles veem o impacto social do trabalho deles. Já foram desenvolvidas 3 tecnologias com foco em acessibilidade para pessoas com deficiência visual. As 2 primeiras foram a bengala inteligente e o Smart Glasses. A bengala era um conjunto de 3 sensores. A gente já desenvolveu outra ideia logo, que foi o Smart Glasses. Então, o Smart Glasses, que era que ele detectava a outra região, né? A bengala detecta a região de baixo, inferior. E o óculos ele detecta a região da cabeça, né? A região superior. As ferramentas passam por constantes atualizações. A bengala passou por algumas modificações. Ela foi se comprimindo, foi diminuindo cada vez mais o tamanho dela e foi feita a modificação com sensor. Agora estava sendo utilizado um sensor a laser, já conseguia uma precisão maior, utilizava uns algoritmos melhores. Enquanto o óculos, a gente já também utilizava, começou utilizando somente um sensor, e ele foi passando por várias atualizações. Atualizações principalmente voltadas para o algoritmo, para a detecção, para a precisão da detecção, porque uma das maiores dores de usuários deficientes visuais era que eles não tinham como identificar os obstáculos que são localizados acima do nível da cintura.
A terceira tecnologia desenvolvida para pessoas com deficiência visual é o VR-Eye. O VR é um aplicativo de realidade aumentada para auxiliar pessoas com deficiência parcial. Você instala o aplicativo, certo? Instala no celular e coloca no óculos, no VRBox, no óculos de realidade virtual. Aí pronto, você utilizando ele já pode dar início aos comandos do aplicativo. A gente consegue ampliar a câmera, certo? Como se fosse uma lupa, de acordo com os comandos que o usuário pode dar, sendo por voz ou sendo controlado pelo joystickzinho, pelo controlezinho. Os próximos passos da célula de tecnologia assistiva são validar e disponibilizar os protótipos desenvolvidos. O que a gente está buscando agora é organizar isso a fim de pegar o que já se tem e começar a avançar no sentido da avaliação dos protótipos que a gente já tem para organizar um fluxo de produção do início até a disponibilização. Mesmo que a gente não vá produzir, embora eventualmente possa, mas a ideia é que pelo menos chegue numa fase de validar e deixar disponível para quem quiser utilizar. Parabéns aos nossos cientistas. E daqui a pouco, o Universiência volta trazendo informações a respeito da descoberta de mais um teste de diagnóstico da Covid-19. E isso é trabalho dos cientistas da Universidade Federal da Paraíba. Fique com a gente. Mais uma notícia boa vindo da ciência. Desta vez, dos cientistas da Universidade Federal da Paraíba. É que eles estão trabalhando num novo teste rápido de diagnóstico da Covid-19. Vamos entender como é que ele vai funcionar? Pesquisadores do Departamento de Química da UFPB, da Escola Técnica de Saúde e do Hospital Universitário Lauro Vanderlei desenvolveram um teste sorológico para diagnóstico de Covid-19. O modelo utiliza inteligência artificial para a detecção do novo coronavírus. Esse teste é um teste rápido, mais rápido, menos custoso, custo mais baixo do que o teste de referência, que é o PCR. É um teste baseado em um sensor eletroquímico, onde uma pequena gota de sangue, no momento esse teste está dimensionado para análise de soro sanguíneo. Então, uma pequena gota, uma pequena quantidade de sangue, o soro sanguíneo é separado, é colocado ao sensor. A gente obtém o sinal eletroquímico da interação entre o soro sanguíneo e o sensor, e esse sinal eletroquímico ele é tratado matematicamente por um algoritmo de reconhecimento de padrões, e ele dá como resposta positivo ou negativo em relação à incidência de Covid no momento da análise. O procedimento é rápido, de baixo custo e pode ser realizado em qualquer lugar. Esse procedimento leva em torno de 30 a 40 minutos. O sensor é um sensor de baixo custo. A técnica empregada é uma técnica eletroquímica também de baixo custo, associada a um equipamento que pode ser facilmente portabilizado. Então pode ser levado a qualquer espaço, qualquer local, sem uma estrutura complexa de laboratório, O próprio uso do equipamento não requer um treinamento complexo para sua execução. Então, essas são algumas vantagens desse teste. O uso da inteligência artificial, esse algoritmo de reconhecimento de padrões, ele facilita bastante o desenvolvimento de sensores eletroquímicos mais simples. O projeto, que teve início em julho do ano passado, envolve ainda o desenvolvimento de outro teste para diagnóstico de Covid-19. São testes mais tradicionais, no sentido de poder identificar a presença do vírus, A ideia é identificar a presença do vírus através de interação específica do vírus presente na amostra sanguínea ou na saliva. É importante também frisar aqui o teste que já foi desenvolvido também pode ser adaptado para análise de saliva. Tá?
No momento ele é um teste sorológico, mas ele pode ser facilmente adaptado à análise de saliva. Então esse outro teste está sendo desenvolvido, é um teste que baseia-se na interação entre o vírus e algum modificador do sensor, geralmente um anticorpo, na presença no sensor eletroquímico. E a intenção de desenvolver esse outro teste é detectar a presença do vírus em amostras de fluidos biológicos, como eu falei, soro sanguíneo ou saliva, ou mesmo amostras de água, amostras de esgoto doméstico, para que a gente possa fazer um monitoramento da presença do SARS-CoV, do vírus, nessas matrizes, tanto no esgoto doméstico quanto em água de abastecimento. Resultados preliminares obtidos a partir de 100 amostras de soro sanguíneo apresentaram aproximadamente 90% de sensibilidade na detecção do novo coronavírus. A intenção é de que, em breve, possa ser feita a transferência de tecnologia a empresas e governos interessados no teste. Agora imagine um combustível menos agressivo ao meio ambiente e ainda por cima de baixo custo. Pois o produto já fez os pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia entrarem com um pedido de patente. O grande desafio hoje da pesquisa de base, é produzir novos processos, porque o biodiesel ele tem que ser competitivo no seu processo de produção para ele competir com o diesel, Então, baseado nisso, nós temos que fazer pesquisas de base. E uma delas é usar biocatalisadores, que seria uma inovação, porque evitaria certos tipos de processos na hora que nós usamos os catalisadores químicos. E uma dessas formas é usar os micro-organismos para isso. E os micro-organismos, eles no seu habitat, eles têm uma adaptação, e produzem alguns tipos de enzimas. E essas enzimas podem ser aplicadas nos biocatalisadores no biodiesel. Então, nessa pesquisa, ela foi feita coletando primeiro amostras, de esgoto e de efluentes, já tratados também, em indústrias de laticínio, aqui no sudoeste da Bahia. E, a partir daí, nós conseguimos obter os micro-organismos desses tipos de ambientes, que nós vemos apenas como ambientes inadequados, mas que ali tem vida, E essa vida é de uma prospecção biotecnológica. E esses fungos, nós conseguimos isolá-los, são vários tipos, e daí conseguimos fazer sua multiplicação para conseguir fazer uma solução adequada e um crescimento dessas células para formar o biocatalisador, que ele foi feito em uma solução à base de óleo vegetal e nutrientes para crescimento dessas células. Então, utilizamos também o poliuretano, que nada mais é do que uma esponja, que muitas donas de casa conhecem, para imobilizar esse micro-organismo. E, em seguida, nós conseguimos ter o poliuretano preenchido com os micro-organismos. Logo em seguida, nós conseguimos aplicar esse poliuretano, que nós chamamos de micro-organismo imobilizado, para ocorrer a reação de esterificação e transesterificação, que é uma reação entre um óleo vegetal, pode ser qualquer tipo de óleo, pode ser um óleo de coco, um azeite de dendê, e o óleo de soja, que é mais usado. Por que é mais usado? Porque é mais produzido aqui no Brasil, Quanto menor o valor da matéria-prima, mais eu vou conseguir torná-lo mais competitivo. E utilizar um álcool, Essa reação ela vai ocorrer, mas vai levar muito tempo para ela ocorrer sozinha, da presença dos ácidos graxos contidos nesses óleos com o álcool. Então, nós utilizaremos a estrutura feita anteriormente, que vai produzir o biocatalisador em mini reatores, que futuramente vão ser projetados para reatores maiores, juntamente com o álcool. Então, essa seria a pesquisa base para a produção do biodiesel, a base do biocatalisador, que seria a enzima lipase. A pesquisa tem que avançar, A primeira coisa que nós temos que ter estrutura, e recursos para que a pesquisa avance. Nós saímos agora da primeira parte, que foi essa parte do doutorado, da pesquisa base, de bancada, e a ideia
é que essa pesquisa ela evolua em reatores, né, maiores, não a nível industrial ainda, mas reatores de bancada muito maiores, para que a gente veja como é que vai funcionar esse micro-organismo, essa atuação de desenvolvimento desse biodiesel, né, usando o biocatalisador produzido pelos micro-organismos. A patente, na verdade, ela assegura, né, os direitos da pessoa que faz a invenção, né, ou elabora um processo industrial para que outra pessoa não produza, não copie, né, esse processo ou produto ou qualquer outra formulação que você faça ou descoberta que você faça. E na pesquisa a questão mais, a patente ela é feita mais também pela maioria dos pesquisadores para assegurar, né, com a intenção de voltar verbas, né, que o processo consiga chegar à indústria e a gente consiga captar verbas para a universidade, né? Essa é a nossa intenção de gerar essas patentes para que a universidade consiga se manter à base dos projetos da pesquisa básica, né? Futuramente, a gente produzir o nosso próprio biodiesel numa indústria que alguém deseje fazer isso, desenvolver essa tecnologia, né? Ser desenvolvida a nível de mercado. Fazer uma produção de biodiesel, né? Que ele seja mais barato possível para competir com o diesel, né? Para que seja interessante o investimento numa indústria futura, né? Para que ele seja competitivo. E como nós, aqui no Brasil, nós temos muita área de plantio, o óleo de soja é uma alternativa viável, né? Porque nós temos uma boa produção de óleo de soja. É diferente de alguns outros países que não têm essa produção tão intensa do óleo vegetal, nós temos essa vantagem, né? Então, seria uma expectativa positiva, né, nessa questão de produção. Ele pode ser aplicado, esse biocatalisador, para o reuso de óleo a partir de fituras, de óleo, qualquer tipo de óleo vegetal. Então, isso pode ser até uma questão ambiental também, de você utilizar um resíduo que acaba sendo descartado de modo inadequado, ser recolhido, né, e produzido para os carros. E o impacto, fazer a redução desse impacto da poluição. E depois do intervalo, cientistas da Universidade Estadual da Paraíba desenvolvem um software que é capaz de detectar os diferentes tipos de AVC. A gente volta já já. Você sabia que 70% das pessoas que sofrem um acidente vascular cerebral não conseguem retomar as atividades profissionais? Os dados são da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares. E a ação rápida nesses pacientes pode diminuir as sequelas. E pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba desenvolveram um software que é capaz de diferenciar os tipos de AVC. Tudo para facilitar para os médicos não especialistas iniciarem o melhor tratamento para o paciente no menor espaço de tempo. O software foi desenvolvido dentro do Laboratório de Imagens e Sinais do NUTES da Universidade Estadual da Paraíba. A ideia dos pesquisadores é que a partir dele fique mais fácil fazer o diagnóstico dos pacientes e a diferenciação entre os tipos de acidente vascular cerebral, o AVC. Essa pesquisa, ela iniciou-se com a definição de um trabalho de mestrado, de dois alunos aqui do nosso programa de pós-graduação em tecnologia em saúde. Então, em parceria com o NUTES, juntamente com a nossa equipe de pesquisadores aqui do LAIS, Laboratório de Análise de Imagens e Sinais, a pesquisa se deu pelo fato da necessidade do atendimento emergencial em casos, especificamente, de pacientes acometidos de AVC. O paciente que chega na emergência com quadro de AVC agudo, ele apresenta normalmente um quadro clínico muito característico dessa doença e deve ser atendido
o mais rápido possível para se definir principalmente o diagnóstico diferencial de que tipo de AVC está acometendo aquele indivíduo. Então, para a gente ter esse diagnóstico, é necessária a realização de um exame de tomografia computadorizada. Esse exame ele é feito em todos os pacientes que têm um quadro de AVC agudo, deve ser feito, né? E basicamente serve para fazer a diferença entre o AVC isquêmico, que é um quadro que ocorre por uma obstrução na circulação cerebral, do AVC hemorrágico, que é o quadro que acontece pela ruptura de um vaso arterial dentro do cérebro com extravasamento do sangue dentro do tecido cerebral. O quadro clínico muitas vezes é semelhante nessas duas doenças, então o diagnóstico diferencial é feito através do exame de imagem, através da tomografia. O problema é que nós não temos profissionais treinados especificamente para a interpretação de exames de imagem, principalmente de neuroimagem, na maioria dos hospitais do Brasil. E muitas vezes esses pacientes com AVC agudo são atendidos por colegas médicos que não têm uma formação específica para isso e se sentem até inseguros em definir realmente um diagnóstico diferencial, que é importantíssimo para se instituir o tratamento correto, a terapêutica correta. Além do que, quando se trata de um AVC isquêmico, o tempo de tratamento inicialmente ele é muito curto. Ele é em torno de 4 horas e meia, desde o início dos sintomas até a instituição do tratamento adequado para tentar restituir a circulação cerebral na área afetada. Então, o diagnóstico é muito importante. São 6 pesquisadores do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, que trabalham presencial ou remotamente no processo de otimização do software. A plataforma recebe o nome de SDAC AVC. Nós utilizamos uma técnica, uma sub-área da inteligência artificial chamada aprendizagem de máquina. E nesse processo de aprendizagem de máquina, a gente transferir a experiência do profissional, do especialista, para o computador. Então, isso é feito através de um processo de treinamento da máquina. Então, nós apresentamos para esse computador, para esse modelo que está sendo desenvolvido, vários casos e rotulamos. Esse conjunto de características aqui, de informações, representa um AVC hemorrágico. E esse conjunto de informações representa um AVC isquêmico. Então, a máquina começa a partir desses padrões, destas informações, ela começa a aprender. Então, é dessa forma que é feita a transferência de conhecimento, digamos assim, de experiência do especialista para o computador. E a partir desse treinamento, quando apresentamos um novo paciente com características de anamnese e de imagens diferentes, ele consegue, a partir daqueles padrões que ele aprendeu, identificar se seria uma isquemia, uma hemorragia ou uma hemorragia do tipo subaracnoide. Assim, é interessante ressaltar que nessa pesquisa participaram em torno de 400 pacientes, dos quais se gerou uma base de dados de imagens em torno de 16 mil imagens. A plataforma está em fase de testes em hospitais parceiros para então seguir o processo de patente. A partir de agora, o software em si está no processo de validação. Tá? Então, após esse procedimento de validação pelo especialista, normalmente esse procedimento de validação ele é feito por uma equipe médica. É feito por uma equipe médica. Então, eles comparam a classificação realizada pelo software e pelo padrão ouro, faz a comparação com o padrão ouro que eles utilizam para diagnosticar o paciente, com um quadro dessa natureza. E após esse procedimento de validação, o software em si vai passar também por alguns ajustes. Esses ajustes serão definidos após o procedimento de validação da equipe médica. Outro processo em si é a melhora do interfaceamento, essas coisas. Vai passar por um teste de usabilidade. Só após isso
né, com injeção de novas funções, é que o software vai estar disponível. Eu acredito, acho que deve levar aí pelo menos aí mais uns 6 meses, né, para que se tenha, né, o uso do mesmo. Ele vai impactar assim, diretamente, né, o uso dele, né, no interior do estado, né, ou seja, nos pequenos centros, não nos grandes centros médicos, né, mas nos pequenos centros, onde normalmente, né, não há médicos especialistas, né, em determinadas áreas. Então, um plantonista lá no hospital do interior, quando recebe um paciente com um quadro desse, o software em si irá o ajudar bastante, o auxiliar, né, no diagnóstico. E são pesquisas como esta que trazem um pouco de esperança para as pessoas que sofrem um AVC. Parabéns aí mais uma vez aos nossos pesquisadores. Bom, o Univerciência de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência e sua companhia. Voltamos na próxima semana, trazendo até você as pesquisas científicas desenvolvidas no Nordeste. Até lá!